É rapaziada, agora a coisa ficou séria. One Punch Man mais uma vez mostrou um feito que bate de frente com o nível de poder em Dragon Ball Super. O Saitama realmente não tá pra brincadeira. E a cada feito demonstrado no mangá, a gente percebe que o nível de poder do Saitama tá em outro patamar. Cola comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar os maiores feitos do Saitama. E te mostrar uma perspectiva sobre como o nível de poder de One Punch Man pode ser comparado ao nível de poder de Dragon Ball Super. E você deve estar se perguntando quem que é esse cara que invadiu o canal do Ei Nerd. Bom, eu sou o Tio Sam e mano, infelizmente o Peter não pôde gravar esse vídeo, porque se eu te contar o que aconteceu, você não acreditaria. O Peter começou a fazer academia, rapaziada. E ele tava lá fazendo 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correndo 10 km todo santo dia. E ele ficou no shape, mas o Peter ficou careca, rapaziada. O editor, coloca aí uma foto do Peter careca na tela pra galera ver como que ele tá. Com esta carta eu invoco o Peter Jordan careca. Agora ele tá com vergonha de vir aqui gravar. E eu tive que vir aqui no lugar dele pra vocês não ficarem sem vídeo. É triste, mas acontece. E bom, pra começar já rolava várias discussões na internet sobre quem era o mais poderoso, se era o Goku ou o Saitama. E se baseando em feitos, o Goku tinha muito mais feitos pra mostrar do que o próprio Saitama. Mas isso atualmente mudou. O carequinha da capa branca mostra que o seu poder realmente não tem limites. E o feito atual do mangá é algo tão absurdo que eu realmente não consigo mais decidir qual verso é o mais poderoso, se é o verso de Dragon Ball ou o verso de One Punch Man, mas eu sei que vocês vão decidir isso nos comentários. E pra quem assistiu só o anime, não conseguiu ter a verdadeira noção do real nível de poder já demonstrado em One Punch Man. Na luta contra o Boros, a gente conseguiu ver o Saitama mostrando um pouquinho a mais da sua força. O primeiro feito de força dele acontece logo assim que ele entra na nave do Boros e encontra um alienígena que era um dos generais do Boros. Esse alien usa uma habilidade no Saitama que se chama Super Onda Telecinética de Gravidade e que tem um poder de um buraco negro. Só que esse ataque pro Saitama não foi nada. Ele simplesmente derrota o alienígena arremessando uma pedra. Na sequência, na batalha contra o Boros atinge o seu modo de Rage, um modo que limita e encurta sua própria vida só pra poder acabar com o Saitama de uma vez por todas. Ele dá uma joelhada no Saitama que manda ele pra lua. O golpe desferido no Saitama não causou nenhum dano nele, nada além de mandar ele pra bem longe, pra lua. E o Saitama volta pra terra em 1/1000 de segundo com um pulo. E no fim da batalha, o Boros libera toda a sua energia pra poder acabar com o Saitama e destruir a terra junto. E ele desfere o poderoso ataque, o canhão que ruge de estrela em colapso. Mas eu nem preciso dizer que o carequinha da capa branca conseguiu resolver esse BO com um soco. O Saitama ele dá um soco sério que, além de tancar o golpe do Boros, desferiu uma onda de choque tão poderosa que dividiu as nuvens do planeta e acabou com o Ser Supremo com uma regeneração de um deus. Estava se segurando, não é? Eu nunca tive chance. Todos esses feitos do Saitama são incríveis. Mas e se eu te falar que esse nível de força não é nada comparado ao que já foi mostrado no mangá? No mangá, o Saitama teve uma batalha contra o Rei Orochi, o próprio rei dos monstros. Enquanto o Rei Orochi estava contando a sua história, o Saitama simplesmente decide tomar um banho no núcleo da Terra só para poder passar o tempo. O núcleo interno da Terra, ele tem uma temperatura semelhante à superfície do Sol. E o Rei Orochi, sabendo o real nível de poder do Saitama, começa a sugar toda a energia do núcleo da Terra para poder disparar um golpe no Saitama. Assim que o Rei Orochi dispara o seu canhão Gaia, o Saitama simplesmente lança uma pistola de água séria que rivaliza contra o canhão Gaia do Rei Orochi. Cara, o Saitama realmente não tem limites. E no fim da luta contra o Rei Orochi, vocês já sabem, né? Só basta um soco pro Saitama vencer. Ainda no mangá a gente se depara com um outro vilão, que é o Homem Fênix. Um cara que literalmente usa uma roupa de pinguim. Os vilões de One Punch Man são surreais. O Homem Fênix então começa a lutar contra o Imperador Criança e invoca uma espécie de espaço espiritual para poder conversar com o Imperador Criança. E do nada, o Saitama aparece lá. O próprio Homem Fênix não entende como que o Saitama conseguiu entrar nessa dimensão espiritual. E o Saitama simplesmente entrou com um socão. Assim que o Homem Fênix desfaz o espaço espiritual, ele percebe que o Saitama estava no mesmo lugar parado. Ou seja, o Saitama conseguiu se projetar em forma astral e conseguiu invadir o espaço espiritual. Esse nível de poder do Saitama tá completamente
fora dos limites. Mas relaxa que ainda tem mais. Na batalha contra o Garou podemos entender um pouco como funciona o limitador do Saitama. O Saitama ele pode enfrentar qualquer inimigo que seja mais poderoso que ele simplesmente vai conseguir se equiparar ao adversário e vai continuar evoluindo exponencialmente. A prova disso é que o próprio Garou estava copiando a força, resistência e velocidade do Saitama, mas a força, velocidade e resistência do Saitama estava subindo tão rápido na batalha que mesmo o Garou copiando instantaneamente ele não estava conseguindo se equiparar. E na batalha do Garou contra o Saitama, ele absorve os poderes do God e lança uma rajada de raio gama, que tem a mesma potência que uma estrela no fim de sua vida. Esse é o fenômeno explosivo mais poderoso já confirmado no universo. Esse golpe, junto com a energia que estava sendo emanada do Garou, faz chover radiação na Terra. Muita gente vai de vala e o cabelo de muita gente começa a cair por conta da radiação. Mas pro Saitama não fez nenhum efeito, até porque nem tem como ele perder cabelo, né, já que ele não tem. E sabe quem também não tem cabelo? Exatamente, Peter Jordan. E depois que o Garou acabou com Genos, o Saitama voltou furioso e desferiu um soco sério no Garou, que obrigou o Garou a usar o modo Saitama e copiar o soco sério também. E o Blast precisou desviar esse golpe pro espaço para que a Terra não fosse destruída. E o Blast sozinho não conseguiria se não fosse com a ajuda da sua equipe. Assim que ele desvia o golpe, várias estrelas e galáxias são dizimadas, abrindo um buraco no universo. E se você pegar o quadro do mangá, você vai perceber que aquela região inteira foi completamente limpa. E a gente sabe que naquela região tem vários planetas, estrelas e até galáxias. O golpe então manda o Saitama e o Garou para a lua de Júpiter. E aqui começa uma série de feitos que a gente nunca imaginou que o One Punch Man iria atingir. O Saitama usa a virada de mesa séria. Ele simplesmente enfia a mão no solo da lua de Júpiter e descasca a lua inteira com uma só mão. Ainda na batalha, o Saitama chuta um buraco negro que gruda na cara do Garou como se fosse um chiclete, provando que o Saitama ignora completamente toda a matéria. E na sequência, o Saitama ele começa a sentir um frio por causa do espaço e simplesmente ele dá um espirro. Sim, mano, um espirro que foi forte o suficiente para arrancar toda a atmosfera de Júpiter. A gente tá falando de um espirro com força o suficiente para destruir um planeta do tamanho de Júpiter. O Garou então, percebendo a enrascada que ele se meteu, empurra o Saitama contra o sol e abre um portal que teleporta ele para perto da Terra. Só que o Saitama já tinha conseguido acompanhar o Garou e ele fez isso usando um peido que serviu como propulsão para chegar onde o Garou tava, provando que ele consegue ser mais rápido até do que um teleporte. E se já não fosse demonstração o suficiente, o Saitama ele copia a técnica do Garou e simplesmente consegue voltar no tempo. Bom, e se isso não te convenceu que o nível de poder do Saitama já está comparado ao nível de poder de Dragon Ball Super, se liga só. Atualmente o novo vilão do mangá é o Void, o Vazio. Esse cara também tem os poderes do God e com certeza ele demonstrou muito mais destreza no uso dos poderes do God do que o próprio Garou. Isso porque o Void ele tem a habilidade de sair para fora do multiverso e ficar escondido em uma quarta dimensão, uma dimensão onde ninguém consegue tocar e nem ver ele. O Void consegue basicamente enxergar o multiverso como se fosse uma bolha, então ele desfere um corte dimensional, uma lâmina invisível e intangível que é capaz de cortar qualquer coisa ignorando a resistência. E sim, meus amigos, o Saitama conseguiu sentir o golpe do Void e também conseguiu segurar o corte do Void com os dedos, e ele ainda conseguiu puxar o Void para fora da quarta dimensão, mostrando que o nível atual de poder do Saitama é sim acima de 4D. E detalhe, o Saitama fez isso brincando como se não fosse nada. Mas e aí, depois do último capítulo de One Punch Man, qual verso você acha que tá mais poderoso? Será que finalmente o carequinha da capa branca mostrou um feito que bate de frente com o verso de Dragon Ball Super? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like cabuloso para fortalecer. E também não esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho se você não tiver inscrito, fechou? É isso então, eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima.